Bom, enquanto ele está colocando, eu vou me apresentar e falar de onde eu vim, né, Naline? Então, nós já somos parceiros de longa data, o Naline está sempre junto com a gente nas ideias, trazendo desafios para a gente. E nós, como empresa de tecnologia, devemos estar alinhados tanto com a reforma, com as novidades em legislação, quanto com as necessidades dos municípios. A Nota Contra Tecnologia atua na gestão tributária há mais de 26 anos. E, em todo esse tempo, a gente sempre procurou evoluir conforme as necessidades do cliente que a gente atende, que são os auditores fiscais, secretarias de Finanças e Fazenda. Esse é o nosso grande insight. Bom, eu sou... Está aparecendo até aqueles vídeos de divulgação. Eu sou Silvana Nascimento, sou gerente de TI da Nota Control há 15 anos. E sou da área da ciência da computação, especialista em informática na educação e mestre em rede tecnológica de ensino, entre outras certificações de desenvolvimento web. Já que a Nota Control, toda a solução dela é o web. Tá? Então, hoje a gente tem um desafio. Né? Todo mundo tem. Aliás, desafios temos todos os dias. Todo mundo tem algum desafio dentro da sua secretaria, da sua prefeitura, e agora um maior ainda para o fisco municipal. Então, onde que nós, enquanto empresa de tecnologia, entramos para que todos consigam se adequar às legislações, ter soluções de automatização que reduzam o esforço manual e partam já para o lado da inteligência. É sobre isso que eu quero falar hoje. Apesar do grande tempo destinado para nós, né, Naline? A gente vai tentar se adequar. Estou reclamando. Se adequar a esse tempo. Então, o meu objetivo hoje é falar como que a gente transforma essas informações em inteligência fiscal. Nós estamos falando de inteligência artificial o tempo todo. Mas a inteligência artificial, antes de ser inteligência artificial, ela precisa de dados. Então, se desde sempre, e quem já participou de outros eventos em que eu estive presente, a Nota Contra, a gente sempre falou como a manipulação desses dados de forma inteligente. Então, essa é a nossa grande sacada e é assim que a gente consegue resultado. Então, eu vou passar aqui sobre as necessidades. Então, hoje nós temos alguns problemas, que é a coleta de dados. Então, tudo que muitos municípios eu ouço muito, e já foi uma dificuldade já traçada aqui, apresentado, inclusive pelo ambiente nacional, que é essa mudança tão grande, que muitos municípios nem estão conveniados ainda. Então, onde estão os dados? E o que eu vou fazer com isso? Nós temos dados sendo gerados de diversas bases. Nós temos dados gerados dentro do próprio município, com as suas soluções tributárias, qualquer sistema que você tenha, ou de cadastro, emissão de documento fiscal, entre outros. E nós temos os dados disponibilizados na Receita Federal, através de convênio. Nós temos também a integração de cadastro, que é a Rede Sim. Nós temos os dados de movimentação de cartão. Alguns estados oferecem essa movimentação, outros não. São Paulo não oferece. Então, agora já está vai ser disponibilizado pela Receita Federal. E essa informação é de suma importância, justamente para cruzar a informação. Informações do Simples Nacional, informações disso e daquilo. E o que a gente faz com tudo isso? Né? Qual é o nosso grande desafio? Transformar esses dados em inteligência. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. E eu pergunto, o seu município está trabalhando os dados que recebe? Os dados que armazena? Ou você ainda está usando planilha? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Eu estou falando isso, mas com certeza não acontece. Vamos lá. Então, o que nós estamos fazendo com esses dados para gerar inteligência? E quais são os nossos desafios? Bom, a primeira coisa que a gente identifica quando trabalha com o município é a falta de cruzamento de informação. Eu tenho dados em um sistema, dados em outro sistema, eu tenho informações de contribuintes de um lado, de contribuintes do outro, e esses dados não se conversam. Um pouco de informação da Receita Federal que eu recebo, um pouco de informação que eu recebo de cartão de crédito, um pouco de informação que eu recebo de cartórios, do Banco Central, no caso de instituições financeiras. E o que eu faço com tudo isso? Às vezes a gente se sente perdido com tanta informação e o que eu vou fazer? Nós temos a ideia do que precisa, mas às vezes o esforço é muito grande, é muito custoso mexer com esses dados, ou talvez eu não tenha ferramenta que faça isso de forma automatizada. Tá?
Outra coisa que agora que eu vejo como vantagem, eu sei que houve já brigas por aqui de gente que defende, de gente que não defende a integração com o ambiente nacional, mas nós, como empresa prestadora de serviço, a gente não defende nem desdefende ninguém. A gente, na verdade, tem que processar essa informação e atender os municípios, que são nossos clientes. Eles precisam da informação, a gente precisa dar jeito. Não adianta nada a gente se debater com algo que já está regulamentado e que vai acontecer. Então, a gente tem que se adequar. É isso que tem que fazer. Né? Então, é aquela velha história, né? Aceita que dói menos e a gente continua a lutar para achar ferramenta para resolver. Então, esses documentos fiscais, que sempre foram um grande desafio para a Secretaria de Finanças, Fazenda, que é o que eu faço com os documentos fiscais que são de fora e que não são tributados no meu município. Com o ambiente nacional e a integração que nós já fizemos, isso já começou a surtir efeito. Porque os municípios que a gente atende, que já integraram e já assinaram o convênio, já estamos recebendo documentos de tudo quanto é lugar, que foram tributados no município. Isso é uma grande sacada. Documentos que muitas vezes vocês nem sabiam que tinham sido prestados no município. Tá? Tomadores e prestadores que são de fora. Então, esses documentos muitas vezes eram ignorados e já temos uma evasão de receita. E nós estamos falando, neste momento, que nós precisamos arrecadar e incrementar a receita própria o mais rápido possível, por conta da média que será executada a partir da reforma tributária. Outro problema que temos, a falta de visão consolidada. Ainda se tratando de dados esparramados, nós temos informação de um lado, informação de um outro, mas cadê a visão? Aquela que o prefeito quer ver, aquela que o secretário quer ver, aquela me mostra aqui com gráfico, me mostra os maiores, me mostra os menores. É isso que, na verdade, todo mundo espera com a inteligência artificial. Mas antes de treinar uma inteligência artificial, nós precisamos ter os dados. Tá? E, como é o fim, depois dos dados gerados, nós temos um outro problema que é no processo de cobrança. Tá? Então, nós temos um processo moroso e lento na cobrança da inadimplência ou na cobrança das obrigações. Porque ou não se tem ferramenta para fazer isso, ou não se tem pessoa suficiente para fazer isso. Então, existe uma demora em correr atrás daquele tributo, daquele crédito que foi constituído. Isso é uma verdade em boa parte dos municípios. Então, nos desafios que esse nosso grupo de trabalho encontra, estão notificações fiscais executadas de forma manual ou tardias ou até insuficientes para o volume de transação. Débitos que não são acompanhados constantemente, justamente porque eles não são analisados de forma correta, ou não estão prontos ou disponíveis para o fiscal verificar. E a falta de controle dos seus devedores. Então, a ausência desse controle traz muitos problemas, instigando em dívida ativa que fica sem cobrança e sem essa automatização para poder trazer os resultados mais rápidos para o município. Bom, como são esses desafios, então, quais são as dificuldades? As dificuldades, em sua grande maioria, é a falta de recurso. Falta de recurso tecnológico para poder atender essa demanda. Tá? E se eu tenho a falta de recurso tecnológico, em que a tecnologia pode vir a me ajudar? Eu entendo que a tecnologia reduz esforço, não tira o trabalho. Ela reduz o esforço manual, de forma que você passa a trabalhar para a inteligência e não mais em ficar caçando problemas e dados e informações misturadas. O que, então, cada município deve fazer? Inovação no seu parque tecnológico. Seja ele com soluções que vão trazer resultados. E não digo uma só solução. Às vezes, há uma solução que, até estava falando com nossos amigos do SERPRO, a solução do B-Cadastro, que é uma integração de higienização cadastral, as integrações com a rede SIM para abertura de empresa mais rapidamente, outras integrações que se façam necessárias para que eu possa manipular essa informação. Mas isso não se faz na mão, se faz com recurso tecnológico, com solução. E o grande boom do momento, né, que é a grande dificuldade, primeiro, a gente passou por entendimento, primeiro entender o que era a reforma tributária, de forma legal, né, a legislação, as portarias e todas as notas técnicas que vêm sido divulgadas.
nesse sentido, ela já é uma realidade imediata, então eu preciso fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me adequar. Como já foi dito, adequar a solução que você usa no município para as novas regras tributárias. Saiu a nota técnica agora da NFSE, com um novo grupo de tributos que já vão ter que constar na nota a partir de janeiro. Tá? Então, todo mundo já vai ter que estar conveniado e vai ter que estar adaptado aos seus sistemas, os seus contribuintes, os seus contadores. Então, já está sendo trabalhado isso? O sistema que atende vocês já está caminhando nessa direção? Então, esse é o grande diferencial. Sair na frente e estar alinhado a essa mudança. E para que isso tenha um fisco proativo e inteligente. Baseado nesses dados manipulados, numa ferramenta que controla o cruzamento, facilita e automatiza processos, então, é nesse sentido que a gente pensa em atuar. Eu coloquei aqui alguns exemplos de clientes nossos e que automatizaram algumas tarefas e os resultados. Vamos a eles. Automatização de notificações fiscais em Cuiabá, tá? Através de DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, sem ação fiscal. Somente a inteligência do sistema, verificando quem são os devedores e fazendo notificação automática. Tá? Todo mês lá, você deve isso, você deve aquilo, pague agora, você tem um prazo disso, prazo daquilo, tudo parametrizado. No ano de 2025, juntando, foi uma cobrança grande que eles fizeram dos últimos 5 anos. Foram 84 mil notificações, um valor cobrado de mais de 163 milhões. Através de notificação de sistema. Não falei que ele ia falar dos minutos? Olha só, as malhas fiscais, que são os cruzamentos de dados. Uma inovação na DESIF, que são um grande número de dados, em que a gente fez os cruzamentos fiscais e lançou várias divergências do plano de conta junto com a notificação. Em Brasília, o ajuste da ferramenta que impediu o abatimento de materiais de construção civil, né, trouxe um resultado imenso. Vamos lá por partes para que eu possa mostrar. Foi uma resolução, né, do STJ, em que a empresa, algumas legislações municipais não atendem, tá? Mas, em geral, eles impedem que a empresa de construção abata materiais que não são fornecidos por eles mesmos. Esse bloqueio realizado no sistema trouxe uma redução não sei se tem ponto aqui, de 2023 a 2024, eles abateram 43 mil documentos fiscais, um valor de 207 milhões de abatimento na base de cálculo. Então, uma perda de receita de 4 milhões de ISS. A partir da implantação do bloqueio, de acordo com essa resolução, que foi a partir do ano passado, apenas 6 documentos fiscais no Distrito Federal. No Distrito Federal, que tem 130 mil empresas. Então, a base de cálculo abatida caiu de 207 milhões para 53 mil de abatimento. Então, um resultado de redução de dedução de 99,97%. E Ribeirão Preto, que é a nossa menina dos olhos hoje aqui, né? Estamos na casa. Então, um módulo de retenção solicitado pelos auditores fiscais, estão aqui. Depois, dá um oizinho para eles, se vocês quiserem perguntar como é que foi feito. Eles que deram a ideia, mas não podem cobrar royalty, tá? Guilherme, não pode. Tá? Então, eles pediram para a gente implementar a retenção sem login. Porque aqui recebe muito serviço de fora. Então, eles chegam, o tomador, tanto o tomador quanto o prestador, faz a retenção automaticamente pelo sistema, declara lá o serviço prestado ou tomado, sem precisar de cadastro imobiliário. E ele faz só umas informações básicas e declara esse serviço prestado ou tomado aqui de forma individual, sem precisar da ajuda do fisco. Desde quando foi implantado, que foi em novembro do ano passado, foram 924 declarações, com 924 mil de ISS lançado e quitado 914 mil. Foi tão eficiente que nem resultou em devedor, tá? Essa notificação. E, para finalizar, eu só selecionei algumas das automatizações que foram realizadas e, para finalizar, eu coloco os resultados obtidos nesses municípios em que as ferramentas e os cruzamentos foram implantados, que são diversos. Eu escolhi só 3 nichos que foram os mais atuais e
eu coloquei aqui um resultado. No Distrito Federal, implantação em 2021, houve... Desculpa, Iago, quando foi implantado? 23. 79% de incremento na arrecadação desde a implantação. Macapá, a gente implantou também no mesmo ano, 101%. Cuiabá é um cliente de longa data, mas nos últimos 5 anos, 105% de incremento na arrecadação de ISS. Ribeirão Preto, implantado em 2020, 91% de incremento na arrecadação. Dracena, São Paulo, eu acredito que... Eu vi que acho que tem gente de Dracena aqui, que é um cliente nosso, um resultado super significativo, 139% desde a implantação do sistema. Itaúna, Minas Gerais, 149% de incremento na arrecadação. Então, é fato que a gente precisa trabalhar por isso, precisamos aumentar a média e incremento na arrecadação, estar aderente à reforma tributária e adaptar os sistemas para a nova resolução e correr atrás da receita que está aí livre e que a gente não consegue fiscalizar por falta de cruzamento de informação. Tá? Eu esqueci de falar no começo, mas esse é o QR Code do sorteio do notebook. Tá? É lógico que vocês vieram aqui assistir a palestra mesmo, não vieram por conta do sorteio, eu tenho certeza. Mas ainda dá tempo de vocês se cadastrarem, quem não cadastrou, depois o Naline fala que hora que vai ser o sorteio. Tá? Obrigada e a gente fica à disposição.